Fala pessoal, tranquilo? O tema da nossa conversa de hoje é sobre o uso do pisca-alerta. Bom, existem muitas dúvidas entre os condutores quando pode ser utilizado e quando o uso do pisca-alerta é considerado proibido. Bom, o que é que nós temos na nossa legislação de trânsito que não deixa as coisas para a gente de modo tão fácil? Existem algumas altequenias. A gente tem o uso do pisca-alerta. Via de regra, ele é proibido. Então, a utilização desse dispositivo de sinalização, ele vem pela via da exceção. Então, o pisca-alerta, a utilização indevida tem configurado ali uma infração no artigo 251 do CTB, com infração de natureza média. E então ele só pode ser utilizado em 3 circunstâncias: imobilizações, situações de emergência ou quando a sinalização de regulamentação da via assim determinar. Então a gente desconstrói aqui o primeiro mito de que eu só posso utilizar o pisca-alerta em imobilizações. O conectivo utilizado na legislação é o conectivo ou, então é alternativamente imobilizações ou situações de emergência. Essas situações de emergência elas não foram discriminadas pela legislação, de modo que cabe aí um rol mais amplo, né, para situações que poderiam, ainda que o veículo esteja em circulação, ser considerado uma situação de emergência, vai depender de cada caso. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é que a utilização do pisca-alerta em situações de imobilização, ela é permitida. Agora, se o local for de proibido estacionamento e ainda assim o condutor faz uso do pisca-alerta, ele não vai ter uma autorização para permanecer estacionado se ele não estiver em situação de emergência. Porque aí, na verdade, se ele estivesse em situação de emergência, a utilização do pisca-alerta estaria autorizada pela situação de emergência e não pela imobilização. Então, estacionar em local proibido e fazer uso do pisca-alerta não torna o estacionamento permitido. Você continua passível de autuação por estar cometendo uma infração de estacionamento. Agora, você não vai ser autuado pelo uso do pisca-alerta porque você está imobilizado e aí você está em uma das exceções quanto ao uso do pisca-alerta. Tranquilo? Uma situação de prática que acontece muito são as pessoas utilizarem o pisca-alerta em movimento quando em situação de chuva. A legislação mudou recentemente e em situação de chuva nós temos a obrigatoriedade de utilização da luz do farol baixo. Então, sob chuva, neblina ou cerração, o condutor deve fazer uso da luz baixa do farol e não o pisca-alerta. A situação de chuva em si ela não constitui uma situação de emergência. Então, muito cuidado com isso. Tá? E à noite, se o veículo permanecer na via, aguardando ser removido por uma pane mecânica, enfim, a via tem que ser sinalizada e as luzes externas devem estar também acionadas. E a gente entende essas luzes externas como as luzes de posição, porque o objetivo é fazer com que aquele veículo que está na via ele seja identificado pelos demais usuários. E aí o pisca-alerta vem a calhar muito bem nessa situação, porque eu tenho mais uma situação de emergência associada a uma situação de imobilização. Tranquilo, pessoal? Então essas são as dicas e orientações quanto ao uso do pisca-alerta. Vamos ficar atento para não incorrer em erro e estar passível de autuação. Beleza? Um forte abraço, até mais.